Olá, meus amigos, tudo bem? Vou continuar então a explicação do nosso grupo. O meu tema é o terceiro. Bom, o meu tema, ele dá umas recortadas, porque... Fechou aqui a página. Ele entra em alguns assuntos fora do livro que a gente está seguindo, né, do manual prático, e são assuntos bastante complexos. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Eu vou ler alguns trechos que eu achei muito importante e que eu não me senti segura para resumir, porque eu fiquei com medo de mudar alguma coisa que eu, enfim. Mas vamos lá, não vou ficar falando muito porque eu já sou prolixa demais. Bom, o tema que a gente vai falar é sobre o conhecimento de si mesmo, né? Então, continuando aqui, o livro, ele explica assim, como é que a gente sabe, né? Que a gente está fazendo uma autorreflexão, né? Então, a gente já começa falando da resposta 919, desculpa, do Livro dos Espíritos, que diz, é uma resposta de Santo Agostinho, né? E aí eles dizem assim, que a maneira mais prática e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal é conhecer a si mesmo. Mas a dificuldade está no meio da gente saber como chegar nesse lugar, qual meio a gente utiliza então para saber, né, como se conhecer. E aí, no 919A, ele dá uma resposta muito comprida, que eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu acho assim extremamente importante a resposta que ele deu. E no nosso livro eles dizem que sim, a gente precisa ir saber detalhadamente essa resposta de Santo Agostinho. Então, ele diz assim: fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado como dever, se ninguém tinha tido o que se queixar de mim. Foi assim que consegui me convencer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus ou ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai em mim. Deus o assistiria. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizeste, com que objetivo agiste em determinada circunstância. Se fizestes qualquer coisa que censuraríeis em outra pessoa, se fizeste uma ação que não ousarias confessar. Perguntai-vos ainda isso: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e por fim contra vós mesmo. As respostas serão um repouso para vossa consciência ou uma indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis como proceder a esse julgamento? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas. O avaro acredita ser simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita somente ter dignidade. Isso não deixa de ser verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntai-vos como qualificaríeis se fosse feita por uma outra pessoa. Se a censuraríeis nos outros. Vou pular um pedacinho. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro, isso resultará em seu benefício. Se puder dizer a si mesmo que seu dia foi bom, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Submetei à análise questões claras e precisas e não temeis multiplicá-las. Pode-se muito bem dedicar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias visando ajuntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos? O objetivo que vos faz suportar fadigas e privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daqueles que esperam o homem de bem? Não vale a pena fazer algum esforço.
Sei que muitos dizem que o presente é positivo, o futuro incerto. Portanto, eis aí precisamente o pensamento de que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos que compreendais esse futuro de maneira que não possa deixar nenhuma dúvida na vossa alma. Eis porque chamamos inicialmente vossa atenção para os fenômenos que impressionavam os vossos sentidos e depois vos damos as instruções que cada um está encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o livro dos Espíritos. Esse foi Santo Agostinho, tá? Eu queria que depois vocês lessem, porque eu dei uma puladinha, mas eu acho muito interessante todo mundo ler. Já falei um montão aqui, então deixa eu voltar aqui para... terceiro, Manual Prático do Espírita. Ok. Então, a gente começa a falar o seguinte. Nós somos complexos. Aqui, pulei tudo aqui. Somos um complexo indefinido de sentimento e ideia que brota de nós, sem sabermos como e porquê. Ok. Então, assim, nós somos um emaranhado de sentimentos, de ideias e de sensações que a gente não consegue definir. A gente sente e age conforme o sentimento que a gente tem. E por isso a gente acaba não sabendo qual a origem desses sentimentos. Nós ignoramos a origem deles. Nós somos os donos dos nossos desejos e o que a gente quer, a gente consegue defender. Então, se eu acho que eu estou certa, eu defendo meu ponto de vista e a minha vida segue desse jeito. E essa é a maneira habitual da gente agir, reagir internamente e a gente põe para fora essa sensação, essa reação, né? Agindo dessa maneira, a gente acaba interferindo também na vontade das outras pessoas e na maneira deles serem. Então, por exemplo, se eu vou usar um exemplo prático, se eu sou uma pessoa impaciente, eu sou impaciente no trânsito, eu sou impaciente na fila, então eu vou dirigir, eu corto as pessoas, eu passo num farol vermelho, e eu posso ser uma ótima pessoa, né? Mas eu faço isso. E aí eu digo, me justifico, dizendo assim, é porque eu estava atrasada, é porque eu não posso esperar, é porque meu filho estava no colégio, é porque eu faço muitas coisas, é porque essa pessoa é muito lenta. Então a gente se vitimiza, a gente tá sempre certo e o outro tá sempre errado. Se a pessoa fecha você no trânsito, ela é uma sem noção, mas se você fecha uma pessoa no trânsito, foi sem querer, você não viu, e você estava atrasado, você tinha um compromisso. Então a gente sempre tende a justificar os nossos atos de uma maneira mais suave do que o ato dos outros. Então a gente vê o defeito do outro e não consegue ver o nosso defeito. Isso é muito comum. Então ele diz assim, a maioria dos seres humanos são imediatistas. Então eles atendem às suas necessidades mais básicas, que é reprodução, conservação e defesa, e são essas pessoas que agem por impulso. Uma pequena parcela já é totalmente diferente e compreende a sua natureza espiritual e possui um comportamento mais suave, mais natural, mais comedido. A gente, nós aqui, a gente está no meio nós somos uma categoria intermediária, então a gente tem uma fase de transição entre os espíritos imperfeitos e esses bons espíritos. Então, às vezes a gente age por impulso e às vezes a gente age pensando no próximo, na caridade. Então, a gente vai devagarzinho, a gente vai evoluindo, né? E é por isso que Santo Agostinho diz que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Porque quanto mais a gente conseguir observar como a gente funciona, mais a gente consegue se controlar, ser melhor, mais comedido, mais caridoso, enfim. Aí a gente passa por um livro, né, que é O Mundo Maior, do Chico, é um dos livros do André Luiz,
e eles falam coisas interessantíssimas. Eu vou deixar nós, né? A Maria do Carmo conseguiu organizar isso pra gente, pegar esses links. Eu vou deixar os links para vocês. Eu espero que vocês leiam, porque é riquíssimo de detalhe esse livro, é interessantíssimo. Fala da divisão do cérebro, fala que nós olhamos, a gente deveria olhar para as pessoas de uma maneira mais solidária, entre aspas. Então diz assim: olhe para a perversidade do outro como se fosse loucura, para a revolta como se fosse ignorância e para o desespero como se fosse uma enfermidade. Isso foi Jesus que falou, ele cita isso no livro, é muito interessante. E dentro desse livro ele diz que o cérebro é um órgão de manifestação de atividade espiritual, tanto quando a gente está encarnado quanto quando a gente está desencarnado. É um órgão sagrado da manifestação da mente, onde a gente transita da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, ele explica direitinho que nós temos 3 pedaços no cérebro, onde fica separado o passado, o presente e o futuro. E é o subconsciente, o supraconsciente e o consciente. Eu não vou descrever isso para vocês, porque é extremamente complexo. E se eu ficar falando isso aqui, vai dar meia hora de aula e eu já vou ultrapassar o meu limite, porque é muito extenso mesmo a minha fala aqui. A gente fez os slides, no slide está escrito um pouquinho mais detalhado. Então, eu só vou entrar num detalhezinho. Então, a gente tem o córtex, o lobo frontal e a divisão, né, dos dois, né, os nervos. Então, a gente tem que no supraconsciente no superconsciente, né, supra fica o futuro, no subconsciente fica o passado e no nosso consciente fica o presente, o que a gente muda, o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer agora. O que eu acho interessante da gente olhar e saber é que é assim, nós temos muita coisa dentro do nosso cérebro, muitas lembranças do passado, porque tá tudo ligado, né? Nosso perispírito sabe tudo que aconteceu, é o nosso cérebro que liga, né? O perispírito com o nosso corpo, é ele que faz esse contato, essa linha de contato. Então, uma coisa muito interessante que eles dizem no livro é que nem todo mundo que nasce esquece tudo que viveu e nem todo mundo que morre lembra de tudo que viveu. Então, tudo vai depender de como é que é essa passagem, tanto para o lado de cá quanto para o lado de lá. Então, se a gente for muito puro, não no sentido puritano da fala, né, no sentido pueril, mas se a gente for sem vício nenhum, se a gente não tiver maldade, se a gente conseguir burilar a gente, né, nesse autoconhecimento e na nossa reforma, conseguir se transformar num espírito mais evoluído, evoluir nosso espírito, né, transformar ele mesmo num espírito melhor, a gente vai relembrando das nossas vivências, possivelmente. Né? Ao mesmo tempo que se você. Quanto mais vício você tem, mais distante dessa memória você fica. Ao mesmo tempo que se você tiver uma morte muito trágica, ou por algum vício, ou por algum. Você vai chegar do lado de lá e ainda vai precisar ser tratado bastante tempo para depois você começar a lembrar o que aconteceu. Então, a gente tem que ver como uma via de mão dupla que a gente fala, né? Tanto quando a gente está encarnado quanto a gente está desencarnado, o cérebro é o canal, né? E ele dá um exemplo incrível que eu queria muito que vocês lessem, não vai dar tempo de eu falar, mas sobre uma obsessão, né? Que é um cérebro de um encarnado que está desacordado no hospital e o cérebro do desencarnado estão ligados quase que como fios visíveis, né, a quem consegue ver. O cérebro deles funcionavam na mesma vibração, eles pensavam da mesma forma. Enquanto um pensava uma coisa, um lado do cérebro brilhava, enquanto o outro pensava a mesma coisa, o mesmo lado do cérebro brilhava. Então, fica muito claro, muito nítido quando a gente lê esses 2 capítulos, que a gente precisa controlar muito o nosso pensamento, vigiar muito o nosso pensamento, porque é ele realmente que vai fazer a nossa proteção, né? Junto com várias outras coisas.
Depois a gente entra no capítulo 55 do livro Iniciação Espírita, que é também extremamente interessante. Fala sobre como a gente se preparar para fazer a nossa reforma, a nossa análise, né? É um capítulo extremamente extenso. Tinha 12 páginas, eu consegui diminuir ele formatando, e acho que tem 7 agora, ou 8. Eu vou enviar isso para vocês aqui por WhatsApp ou de repente por e-mail. A Miriam resolve como é que ela vai fazer, mas eu vou colocar aqui no WhatsApp esse capítulo. É um capítulo só. Ele não é muito extenso para quem quer ler, ele é extenso para eu falar dele para vocês. Mas é muito importante, ele é riquíssimo em detalhes, ele é muito, muito interessante, vocês precisam ler, né? Ele tem muita... uma fala muito, muito rica, né? Fala sobre o consciente, fala sobre várias questões, fala sobre como a gente deve se portar, quais os pensamentos que a gente deve ter antes de começar a nossa análise, enfim, é importante e interessante que a gente leia ele, sim. E depois a gente tem a autoanálise, né, que é o Guia para o Conhecimento de Si Mesmo, da Ângela Maria La Sala Bata. E ela diz assim: é impossível a gente se aperfeiçoar sem antes conhecer como somos na realidade. Que quando a gente faz uma autoanálise e quer se burilar, a gente faz como se fosse uma autoformatação, né? A gente vai se, né? Então ela aconselha que a gente tire 15 minutos por dia para fazer essa autoanálise de forma ordenada e com calma. Que a gente não vai conhecer todos os nossos detalhes de uma hora para outra, que é uma coisa delicada, devagar, um dia depois do outro. Ela fala que a gente tem que fazer em 2 etapas, que primeiro a gente tem que conhecer o nosso consciente, e depois que a gente conhecer bastante o nosso consciente, a gente entra no conhecimento do subconsciente. Ela diz que o consciente é um conjunto das regiões dos nossos instintos, das nossas emoções, pensamentos que a gente conhece. É o campo de conhecimento e de ação do eu pessoal. E que é muito variável para o homem primitivo e para o homem desenvolvido, né? O consciente de um homem primitivo o bom senso do homem primitivo é muito diferente do bom senso do homem evoluído, né? E na zona intermediária entre o consciente e o subconsciente que se mesclam os impulsos sublimados e as qualidades superiores. Então, quanto mais a gente conhece o nosso consciente, mais a gente consegue entrar em contato com o nosso subconsciente, diz Ângela Maria. Ela sugere, então, que a autoanálise tem que ser feita com bastante paciência e perseverança. Ela sugere aquele autoexame noturno das 24 horas precedentes de Santo Agostinho. Mas ela diz que também não precisa ser antes de dormir, pode ser em algum momento do dia, finalzinho do dia, enfim. Que a gente tem que se acalmar, relaxar, colocar uma musiquinha, tem todo um ritmo que a gente também tem que ler, tem no livro, e acho que a gente também tem esse. Acho que só da filosofia que a gente não conseguiu. Eu vou mandar para vocês também. Aconselha, então, recordar dos atos, dos últimos praticados para os primeiros do dia. E ela fala que a gente tem que fazer isso, porque quando você faz dessa maneira, dos últimos para os primeiros, a gente consegue entender causa e efeito dos atos. Então, se eu consigo perceber que eu fiz uma coisa agora no finalzinho da noite, e depois eu vou voltando para trás e para trás e para trás até chegar de manhã, às vezes eu consigo entender que eu só explodi, por exemplo, com um filho meu, não é qualquer semelhança, não é mera coincidência, só explodi com um filho meu porque eu já estava muito cansada, porque eu já tinha passado por outro problema aqui, que eu já tinha falado alguma outra coisa com outra pessoa, ou alguém me falou uma coisa e disparou um gatilho para que eu fizesse uma coisa diferenciada aqui. Então eu começo a entender como é que eu funciono, né? Se eu faço uma análise jogada ou de manhã para de noite, quando eu chego no de noite eu já não sei que uma coisa é consequência da outra. E se eu vou de trás para frente, muitas vezes eu consigo entender. Ah, olha só, eu fiz isso porque aconteceu isso.
olha, daí antes tinha acontecido isso. E antes tinha acontecido isso, então eu consigo ligar uma coisa com a outra. E ela diz assim, olha, isso não é um exame de consciência, tá? Não tem finalidade de julgamento, de condenação, nem de arrependimento, é só para você se conhecer. Não é nesse momento de autoconhecimento que você vai ficar se julgando, ou se melhorando, ou pedindo perdão, ou dizendo, eu não posso ser desse jeito, eu não posso. Nesse primeiro momento, a gente só vai se conhecer, a gente vai perceber que a gente tem esse defeito que a gente ainda não tinha olhado, né? Então a gente fala, nossa, eu acho que eu tô um pouco vaidosa, né? Tô gostando muito de ser elogiada, quando eu não sou elogiada eu fico chateada, preciso trabalhar a vaidade. Depois que você tomou conhecimento disso, aí você começa a forçar para você não ter mais esse tipo de sensação. Mas enquanto você está só se conhecendo, não adianta você ficar tentando mudar, porque você ainda nem sabe o que é que tem dentro de você. Então você precisa sentir primeiro, se conhecer primeiro, e aí depois você vai saber o que é que você vai precisar fazer. Conhecer a si mesmo significa entender o porquê das próprias reações e dos comportamentos. E depois, por final, a gente fala um pouquinho da filosofia, e aí eu entendo, na hora eu falei, nossa, mas filosofia, e aí diz assim, né, a verdadeira filosofia é aprender a ver o mundo. E Jesus dizia assim, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz a ruptura maior. Então, a filosofia, ela ajuda a gente a fazer as perguntas certas, né? Se a gente entende de filosofia um pouquinho, a gente começa a perceber que quanto mais a gente pergunta e quanto mais a gente desconhece, quanto mais a gente se interessa, melhor é, porque a gente não tem a resposta pronta, né? Então, quando a gente olha para cá, eles falam de Sócrates, né? Sócrates se dizia ignorante, né? Ele nasceu em Atenas, no século V a.C., V, e ele fazia perguntas para aqueles que se diziam melhor entendidos no assunto. Então, uma pessoa que era muito entendida de um assunto, ele dizia, eu não conheço esse assunto, o que isso faz? Do que isso se alimenta? Para que isso serve? E a pessoa tinha que responder. De acordo com a resposta que a pessoa dava, ele fazia outra pergunta em cima. E fazia outra pergunta em cima. E as pessoas ficavam bem irritadas. Mas era interessante porque ele colocava o interlocutor numa situação que ele não tinha saída se não dizer, mesmo, eu também não sei nada. Acabei de descobrir que eu não sei, né? Só sei que nada sei. Acabei de descobrir que eu não sei nada sobre isso, porque eu não tenho resposta para essas perguntas. E muitas vezes, a segunda parte do método que ele utilizava, não se chegava a nenhuma conclusão efetiva. E era exatamente isso que ele queria. Ele queria buscar solução criativa para as perguntas e não respostas prontas, né? E aí, depois a gente fala de Pitágoras, que utilizou a palavra filosofia pela primeira vez. Então, filosofia é o amor pelo saber, é a procura amorosa da verdade. Platão, ele dizia que filosofar, a primeira virtude de um filósofo é admirar-se. A admiração é a condição de onde deriva a capacidade de problematizar. Então, marca a filosofia como uma busca da verdade, não a posse da verdade. Então, eu busco uma verdade, ela não existe, a verdade real, ela não existe. Então, eu nunca vou chegar... o que é vaidade para mim é uma coisa, para você é outra. O que é egoísmo? Para mim, ser egoísta é fazer isso para aquela pessoa. Ser egoísta é fazer outra coisa, porque cada um está num lugar. Kant diz que a filosofia não se pode aprender. A filosofia só se pode filosofar. Então, o pensar é permanente, então a gente só pensa. A filosofia propriamente dita, surge no momento em que o pensar é posto em causa, tornando-se um objeto de reflexão. Refletir é retomar o já pensado e voltar para si mesmo, colocando em questão aquilo que já se conhece. Gente, filosofia é uma coisa surreal. E a utilidade da filosofia é a possibilidade da transcendência humana, capacidade que só o homem tem de superar uma situação dada e não uma situação escolhida. Ela impede a estagnação, porque a filosofia, ela sempre vai fazer você sair do lugar que você está. Se você já chegou numa resposta
e alguém vem e te faz uma outra pergunta, você é obrigado a mudar a sua resposta. No mínimo, complementar ela. A filosofia é isso. Então, a gente, para resumo final da história, a gente nunca vai chegar numa conclusão final da gente mesma. A gente vai estar sempre em evolução, sempre se conhecendo, porque a gente vai estar sempre mudando. Tudo que eu falo para vocês e tudo que eu escuto de vocês e tudo que vocês fazem e tudo que todo mundo faz ao meu lado acrescenta algo a mais em mim. Então eu deixo de ser a Juliana que eu sou hoje e passo a ser uma Juliana diferente daqui a 5 minutos, porque eu absorvo outras coisas, pro bem e pro mal. Então, as minhas características podem melhorar ou não. E eu tenho sempre que estar me perguntando e tentando ser uma pessoa melhor, porque esse é o nosso objetivo, né? Então, para finalizar o slide que vocês vão ver, eles falam muitas vezes assim: não é para ficar se cobrando a perfeição. A gente não está no momento agora de reforma final. A gente está no momento do conhecimento. Então, nesse momento, você vai passar pelo processo de transformação. Ele está iniciando. Estamos iniciando o processo de transformação. A gente está construindo a renúncia. A gente está construindo o desprendimento, a generosidade, a caridade e a resignação em adquirir virtudes que são ignoradas até então agora. Já falei demais, vou ter que mudar editar esse texto, esse vídeo, porque 26 minutos é muito, mas realmente era muito complexo o meu tema. Eu espero que eu tenha sido clara e se eu não fui, eu fico à disposição dentro da aula